decida que nada mais vai importar, que as suas vontades, que você encontrou o que tem real valor. Decida que você encontrou aquilo que tem real valor. Aquilo que é mais importante, aquilo que você enxerga, que não tem nada que valha mais do que isso, que é o reino dos céus, a sua vida com Jesus. Boa noite a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, com a mão no coração, os olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, meu Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer. Precisamos do Senhor, venha ao nosso encontro. Meu Pai, que nós aqui venhamos diminuir e o Senhor crescer, que a palavra venha, meu Pai, transformar, vestir a igreja, e que as pessoas que aqui estão venham sair transformadas, curadas, libertas, restauradas no mais alto nível. Eu abençoo o teu povo e eu creio no melhor tempo da igreja. Senhor, vem, ajuda-nos, que tenha nada de nós aqui, que não venha da nossa cabeça, que não venha de nós, assim como foi com Pedro, como o Senhor fez com Pedro. O Senhor disse a ele que aquela revelação não tinha vindo de carne, da cabeça, do coração, não veio de ninguém, não veio dele, veio do Senhor. Então, que a palavra não venha de nós, mas do Senhor, que a revelação, o entendimento venha do Senhor, e que cada um receba também do Senhor. Que o Espírito Santo venha revelar a cada um, venha transformar cada um, e que cada um se alinhe com o Senhor e suba. Eu agradeço ao Senhor por tudo, peço a tua bênção, venha ao nosso encontro. Obrigado, meu Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus está à procura do coração. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16, 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de um coração inteiro, um coração íntegro, um coração perfeito, ao qual Ele pode se mostrar forte, mostrar a força dEle. Ele está à procura dos corações. Tem versões que dizem um coração perfeito. Ele está à procura do coração. É um coração rendido, um coração ao qual Ele, Deus, é a coisa mais importante, é a prioridade, é o maior desejo. Coloca Deus no centro da sua vida, como seu tudo, o seu maior amor. Coloca Deus, porque Ele está à procura desses corações. Nós ouvimos a bispa trazer no encerramento de jejum, esse último encerramento de jejum, o terceiro, ela trouxe, da mente de Davi, que nós não podemos viver por necessidade. Então ela trouxe a passagem de Mateus 6,19 e disse, ela leu esse versículo, e lá está escrito: não acumulem tesouros na terra, não acumulem tesouros aqui, que a traça corrói, que a traça come, que a ferrugem corrói e que o ladrão rouba. Mas acumulem tesouros nos céus, que a traça não pode comer, que a ferrugem não pode corroer e que o ladrão também não pode roubar. Porque onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então nós temos que decidir construir uma grande vida. O que é importante para você? De verdade. O que realmente importa para você? O que de verdade te move? O que você persegue com a força da sua vida? Qual o seu maior desejo? Qual o foco da sua vida? As suas prioridades revelam o seu coração. Quando a manhã se inicia, quando você tem a oportunidade de buscar o Senhor e você coloca alguma coisa na frente, o celular, alguma tarefa,
Quando você coloca alguma coisa na frente, você está mostrando a sua prioridade. É tão simples, pessoal. Olha para Marta. Quais eram as prioridades de Marta, gente? Quais? Vocês estão vivos? Ou o sono venceu já? Quais eram as prioridades de Marta? O trabalho, os afazeres. Esse era o foco de Marta. E mais, ela queria que a irmã dela também trocasse a prioridade dela. Não, agora não é hora de servir Jesus. Não, que ficar sentada aí? Vem me ajudar aqui a trabalhar. Porque essa é a prioridade. Não é Jesus na minha casa. Não é Jesus estar aqui comigo. A minha prioridade é eu tenho que trabalhar. Eu tenho que mostrar para Jesus o quão esforçado eu sou. Porque ele está focado no meu trabalho. Não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pôr comida em casa. Não, ninguém disse que você não tem que colocar comida em casa. Mas o título, essa mensagem que nós estamos fazendo hoje, recebeu o título de não viva por necessidade. Não se mova por necessidade. E algumas pessoas, então, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que fazer aquilo outro, porque eu vou ficar com fome, porque eu tenho dívida, porque eu tenho conta. Sim. E o que você faz com Mateus 6,33? Você rasga da Bíblia? Você queima? Você risca? Porque está lá, né? Tem todo o contexto, né? Não se preocupem com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Porque o Pai de vocês sabe que precisa delas. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual a sua prioridade? Onde está o seu coração? Qual o seu maior foco? Na vida, no dia a dia. Não na igreja. Na igreja é fácil ser cristão. É muito simples priorizarmos a Deus aqui. O ponto é quando a correria da vida, os afazeres, a pressão do dia a dia te trava. Quando eu ainda estudava, eu se não me engano, eu ficava 7 horas na escola. 7 horas. Quando eu ainda estudava, eu me lembro que era muito tempo dentro da escola, então eu entrava às 2 da tarde e saía às 9 da noite. Então eu passava mais tempo na escola do que em qualquer outro lugar. E aquilo ali me incomodava. No que me incomodava? Porque eu passava muito pouco tempo com Jesus. Era muito pouco tempo com Jesus. E ali eu comecei a decidir, eu vou ter período de oração na escola. Vai tocar um horário, eu vou parar tudo, vou pedir para sair, eu saía e ia orar, num lugar reservado. Mas para mim ainda não estava suficiente. Eu falei, não, eu quero ter mais. Eu quero estar com a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a palavra. E aí eu chamei algumas pessoas, convidei elas, falei, vamos. Eu falei para elas, né, na primeira reunião, eu falei assim, a gente passa muito tempo na escola e pouco tempo com Jesus. Vamos ter mais tempo aqui. Ou seja, quem quer, encontra meios. Eu passava muito tempo na escola. Eu falei assim, não, mas eu quero ter mais tempo com o Senhor. E aí nós começamos a pegar a Bíblia, começamos a ler, e aquilo virou um trabalho maior, né? Tinha um propósito maior ali. Deus tinha um propósito maior ali. Só que, sabe que no meio de todos os seus afazeres, no meio de todas as suas responsabilidades, você coloca Jesus? Jesus é o sol, presta atenção no que eu vou falar. Jesus é o sol da sua vida ou a lua? A terra, ela gira em torno do sol, correto? E a lua gira em torno do quê? Da terra. Então, Jesus, você constrói sua vida em volta de Jesus, você gira em torno de Jesus, sua vida é sobre Jesus, Ele é o centro, Ele é o seu tesouro, Ele é o seu maior bem. Ou na sua cabeça, é Ele que te rodeia. Jesus está ao seu bel prazer, né? Jesus é o teu servo na sua cabeça.
Jesus é o sol da sua vida? Não, sinceramente, você tem que perguntar isso para você. Você tem que ir fundo e se fazer perguntas. Jesus tem sido o sol da minha vida, o centro, ou eu tenho sido o centro de Jesus na minha cabeça? Ou eu me sinto o centro, porque Jesus tem que me dar isso, porque eu quero isso de Jesus, eu quero mais isso, e o Senhor não me deu minha casa ainda, estou esperando, e o Senhor não me deu meu casamento ainda, estou esperando, e eu coloquei no meu propósito, já faz 3 propósitos, 5 propósitos, e o Senhor não me deu ainda o que eu estou pedindo. Ok, Jesus é o sol e a lua. Você me entende quando eu pergunto isso? Sim ou não? Jesus é o centro ou você é o centro? Jesus é o foco ou você? Seus sonhos, suas vontades? Quem é o foco? Você está disposto a entregar tudo por Jesus? Coloca para mim Mateus 19. Mateus 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Então ele tinha um foco: eu quero obter a vida eterna. Diga, a boca dele dizia uma coisa. Então guarda isso. A boca dele estava dizendo: eu quero a vida eterna. Eu quero alcançar a vida eterna. O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Diga, o que mais devo fazer? O que mais? Eu já faço, mas eu quero fazer mais. Porque eu não estou em paz. Para mim, eu estou fazendo, mas é pouco. Marta, Marta, está cansada, fadigada, com muitos afazeres. O que mais eu tenho que fazer? O que mais eu tenho que fazer? Tem quantas pessoas vêm buscando mais alguma coisa? Estão procurando alguma coisa. Ao invés de parar e sentar aos pés de Jesus. Diga, a única coisa que eu posso fazer, de fato, é entregar o meu coração. Esse jovem fazia muito, mas não tinha certeza da salvação dele. Ele fazia muito. Só que o coração dele não pertencia a Deus. O maior tesouro dele não era Deus. Era alguma coisa. Alguma coisa. Isso me lembra Geazi. Nós ouvimos agora, às 19h30, sobre a chave, a porta e a coluna. Se eu não me engano é 1 Coríntios 16, o versículo não me recordo, mas enfim. Dentro do estudo está lá. Deus me abriu uma porta promissora. E há muitos adversários. Mas o foco é a porta promissora. Deus me abriu uma porta promissora. Deus abriu uma porta promissora a Geazi. Deus abriu uma porta promissora a Geazi. E ele desprezou. Aquilo que tinha valor, Geazi trocou pelo que tinha preço. Quantos de nós está diante de nós a maior porta, a maior oportunidade, e nós estamos trocando por aquilo que tem valor, por aquilo que tem preço? Você tem chamado, tem propósito, tem família, filhos, esposa, marido, tem um bom emprego, e está trocando, está indo atrás de alguma coisa.
Esse jovem fazia tanto, mas o coração dele pertencia a alguma coisa. O coração de Geazi não pertencia a Deus, pertencia a alguma coisa. Deixa eu ir atrás de Naamã, para ver se eu consigo alguma coisa. Qualquer coisa. Eu só quero alguma coisa. A mulher samaritana estava atrás de alguma coisa. De alguém que satisfaria as carências dela. De alguém que satisfaria tudo que ela estava buscando ali. Ela estava atrás de mais alguma coisa, e mais o marido, e mais o marido, e mais o marido, e mais um homem, e mais um, e mais um. E o sexto nem era marido. As pessoas estão atrás de alguma coisa. Mais alguma coisa. Não, e o que eu posso fazer mais alguma coisa? E o coração delas não pertence a Deus. Não pertence a Deus. O vazio do seu coração é do tamanho de Deus. Esse jovem aqui estava procurando algo que preenchesse. Ele queria ter a certeza. Não, eu preciso ter a certeza que eu vou ser salvo. Mas de que adianta você ter a certeza se você não está disposto a dar tudo? Vou repetir. De que adianta você ter a certeza se você não está disposto a dar tudo? Coloca para mim Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu. Novamente vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Ele vendeu? Só tem a Esther aqui. Ele vendeu? Diga, tudo que tinha, gente. Tudo que tinha. Ele vendeu tudo que tinha. De que adianta você? Eu quero esse tesouro. Eu quero muito esse tesouro. Mas ele é muito caro. Ele me custa tudo. Eu quero esse tesouro, mas ele me custa tudo. Então, eu vou deixar ele aqui. Quem sabe numa próxima, né? Você não quer esse tesouro. Se você realmente quisesse o tesouro, você venderia tudo que tinha. Você venderia tudo que você tem. Você não quer esse tesouro. A sua boca diz que quer. Suas mãos dizem que não. A voz é de Jacó, as mãos são de Esaú. Você diz uma coisa, mas faz outra. Você não quer esse tesouro. Muitos dizem, eu quero ser usado. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus me usa, eis-me aqui. A sua boca diz isso, as suas mãos não. Sua boca diz que sim, suas mãos não. O reino dos céus também é como um negociante. Vamos juntos, que procurava pérolas da melhor qualidade. Ele estava procurando. Foi o que eu acabei de falar. As pessoas estão procurando, estão atrás de mais alguma coisa. Eu estou procurando. Não, eu preciso da pérola. Não, eu estou procurando. O que vai te satisfazer, o que vai me trazer alegria, o que vai me levantar, o que vai mudar minha vida, eu estou procurando. Alguém me mostra. A samaritana estava procurando a fonte da felicidade. Ela queria o homem que a faria feliz. Mantém para mim. O homem que a faria feliz. Ela estava procurando. Geazi estava procurando. Ei, o que você está procurando se você já encontrou? Por que você persegue ainda coisas que você já encontrou? Você já encontrou a fonte da vida? A alegria, a fonte da alegria. Você já encontrou o que você está procurando mais? Para. Até quando alguns vão continuar procurando? E já está na frente deles. Estava na frente de Geazi. Ele não reconheceu. O povo de Israel vivia procurando o Messias. Vivia esperando o Messias. E quando o Messias chegou, eles não reconheceram. E até hoje eles esperam o Messias, os judeus. Mas ele já chegou. Está na frente deles. E eles ignoram. Eles não querem.
Quantos que estão na frente, mas eles não querem, eles desprezam, eles não estão dispostos a dar tudo. A única coisa que você pode dar que Deus realmente quer é o seu coração. A única coisa. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Continua. Quando descobriu, diga descobriu. Quando descobriu uma pérola de grande preço. De grande valor, não tem preço. Essa pérola não tem preço. Ninguém compra ela de mim. O vendedor, na cabeça do vendedor, ela tinha preço. Mas para quem encontrou, para quem a descobriu, ela não tinha preço, ela tinha valor. Sabe que você tem valor, tem preço. Ah, pastor, eu tenho valor? Não. É? E quando te oferece o que você quer? De fato, quando aquilo que você tem almejado há anos e te oferecem, você tem preço ou tem valor? Não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de dinheiro somente. Não se limite ao dinheiro. Abre o leque. Às vezes você não quer o dinheiro, você quer alguma outra coisa. Quando te oferecem o que você quer, o que mexe com você, se tem valor, tem preço. Não estou falando que você não é tentado, estou falando, você vai ou você, eu tenho valores, eu não vou. Eu tenho valores mais elevados. Você tem valor, tem preço. Ele descobriu uma pérola de grande valor. Tinha grande valor para ele. Sua família tem grande valor para você? Por que alguns vivem brigando? Enfim, abre o leque. O que para você tem um valor e às vezes você está desprezando, está deixando de lado, por uma emoção, por um orgulho, por uma necessidade, ou porque você está vendendo o que tem valor pelo que tem preço. Está trocando o que tem valor pelo que tem preço. Vendeu algumas coisas. Vendeu metade dos bens. Vendeu 90% dos bens. 99,999. Mas 99,999 não é quase tudo? Quase tudo. Tem 0,00001%. Só isso. Só isso. Tudo. Tudo é tudo. A Bíblia não exagera. Pastor, por que vai me custar tudo? Porque vai custar os seus sonhos, vai custar as suas vontades, vai custar tudo o que você quer. A sua vida. O reino de Deus vai custar a sua vida. Aquele que tentar guardar sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder sua vida por minha causa, este achará. Por que vai custar tudo? Porque vai custar a sua vida. O que você sonhava, o que você pensava, o que você idealizava, o que você queria. Você dá tudo porque você encontrou o que tem real valor. Em nome de Jesus, não deixa passar por você o que tem valor. Não troca o que tem valor pelo que tem preço. Diga, eu já encontrei. Você já encontrou? Para de procurar. Existem pessoas que procuram sarna para coçar. Não tem problemas, mas ela procura um problema. Não tem problema, mas ela está atrás de um problema. Ela está atrás de mais alguma coisa, ela está procurando. Esse comerciante vendeu tudo que tinha, mas a história poderia ser outra. Poderia estar escrito, não está, mas poderia. Quando descobriu uma pérola de grande valor, a ignorou, a desprezou. Imaginou que teria coisas melhores.
e dispensou ela. Poderia estar assim, porque é o que acontece na vida de muitas pessoas. Encontrando uma pérola de grande valor, desprezou-a. Ele vendeu tudo. Mas quantos que estão vendendo tudo? A Mical, a Bíblia é incrível, né? Deus disse, lá, se eu não me engano, no Salmo 89, Salmo 89, 20, se eu não me engano. A Bíblia diz, Deus encontrou Davi. Encontrei meu servo Davi, encontrei meu servo Davi, e ungi com meu óleo santo. Deus encontrou Davi, mas Mical não. Deus estimava Davi, a Mical desprezava. Está vendo como você pode desprezar aquilo que Deus ama? Deus ama a sua família. Você pode desprezar o que Deus ama. Deus encontrou Davi. Encontrei meu servo Davi. A Mical desprezou Davi. Será que você não está trocando o que tem valor pelo que tem preço? Ai, pastor, eu não faço nada de errado. Mas se você, aos poucos, vai destruindo as construções da sua vida, o que diferencia você do destruidor? Aos poucos, você xinga, você humilha, você despreza, você deixa para depois. Você está desprezando, aos poucos, você está destruindo. Deus encontrou o servo Davi. A Mical desprezou Davi. O vendedor, o negociante das pérolas, vendeu tudo que tinha. Ele encontrou o maior tesouro. O tesouro dele agora era aquela pérola. Qual o seu tesouro? Qual o seu maior tesouro? Qual o seu bem mais precioso? O que você ama de fato? O que de fato é importante para você? Deus, a família, a igreja? O que é importante para você? Se alinha radicalmente. Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. A Bíblia diz, né? Compre a verdade. Tem preço. Uma vida de grande valor, uma vida alicerçada na rocha, tem um preço. Como assim, pastor? Não tem valor? Tem valor. Inestimável. Eu quero dizer que vale tudo. Quando você encontra o que tem valor, você pode entregar tudo. Você pode entregar tudo. Porque você encontrou algo que realmente vale a pena. O jovem rico, estava diante dele a pérola. O tesouro escondido estava diante dele, na frente dele. Mas o coração dele não pertencia a Deus. O tesouro dele não era aquilo. Ele não encontrou o maior tesouro. Aos olhos dele, como Geazi. Estava na frente dele, mas Geazi não encontrou o maior tesouro. Ele estava procurando alguma coisa ainda. A Marta não encontrou o maior tesouro. Ela estava procurando alguma coisa ainda. Ela estava atrás de mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar. Não, Jesus fica para depois. Eu nem sei quando ele vai voltar. Eu nem sei se eu vou vê-lo de novo. Mas ele fica para depois. E assim muitos vão perdendo oportunidades, perdendo a vida, se envolvendo com coisas inúteis, pequenas. Mateus 19, 20. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Filho, você já faz tanto. Você já faz tanto. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, diga perfeito. Os olhos do Senhor buscam um coração perfeito. Pastor, mas é impossível ter um coração perfeito. Não, não, não. Um coração perfeito não é um coração que não erra. Um coração perfeito é um coração inteiro.
Diga um coração perfeito. É um coração inteiro. Ou seja, inteiramente de Jesus. Eu não tenho reservas. Eu não tenho nada. O meu tudo é Ele. O que Ele me pedir eu entrego. O que Ele quiser eu dou. O meu tudo é Jesus. O meu coração é perfeito. Tudo é dele. Tudo é do Senhor Jesus. Então, ó, presta atenção no que Jesus está falando. Se você quer ser perfeito. Ah, entendi. Você quer ser perfeito, né, filho? Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Mas, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tinha o coração dele era o dinheiro. Eram os bens dele. O coração dele pertencia aos bens. A quem pertence o seu coração? Um ídolo no coração, presta atenção. Um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. Quem tem seu coração? O que tem o seu coração? Seu trabalho? Você é viciado em trabalho? Tem pessoas que são. O dinheiro? O prazer? Você? Tem pessoas que o ídolo delas são elas mesmas. É ela mesma. Ela é o centro, ela é o ídolo, como eu acabei de falar. Jesus é o seu sol ou a lua. Jesus é o centro ou você é o centro? Um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. Nesses últimos dias, Deus tem trabalhado o caráter. Ele está trabalhando o caráter. Ele quer um povo com o coração inteiramente dele. Um povo que enxerga valor no que tem valor. Um povo que não troca o que tem valor pelo que tem preço. Trabalhando fundo. Expressões fortes que a própria bispa trouxe, de pessoas que têm a grande prostituta sobre a cabeça delas. Por quê? Porque se vendem. Se vendem. Me dá o que eu quero. Me oferece o que eu quero. Me dá o preço certo. E você tem tudo o que você quiser. Algumas pessoas são assim. Pastor, eu não sou assim, pastor. Observe bem. Observe bem. Porque eu não estou falando só de dinheiro. Não é só dinheiro. Vai, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres. Você não... Então você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Coloca para mim Mateus 19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde o ladrão arrombam e furtam. Continua. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. O último. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 19, versículo 21. Jesus respondeu: se quer ser perfeito, vai e venda tudo. Então você terá um tesouro no céu. Isso. Então terá um tesouro no céu. Esse jovem rico estava focado em acumular tesouros na terra. E ainda eu trouxe esse exemplo para a igreja, né? Ali porque o 22 vai estar dizendo que ele ficou triste e foi embora. Né? Ele não estava disposto. O sacrifício era grande demais. Porque exige tudo. Então, o jovem rico, se porventura, a Bíblia não diz, mas, se porventura no momento em que ele saiu dali, foi para algum lugar, para a casa de um amigo, dormiu na casa de um amigo, e quando ele voltava para casa, a porta da casa estivesse arrombada, e tudo fosse roubado, furtado. Se ele abrisse o guarda-roupa dele, e as roupas de linho fino, caríssimas que ele tinha, tivessem furadas, comidas por traças. Se quando ele fosse olhar as joias e bijuterias dele, tivessem todas enferrujadas, inutilizáveis, cairia a ficha dele. Eu troquei o que era eterno, o que era imperecível, pelo que tinha valor. Não troque o que tem valor.
Não troque. Ele trocou o que era imperecível pelo que tem preço. O que estraga. Não troca o que tem valor pelo que tem preço. Coloque Jesus no centro da sua vida. Faça com que Jesus seja o seu maior tesouro. O seu tudo. Sua vida. Você já encontrou o bem mais precioso. Venda tudo. Em nome de Jesus. Aqui em Mateus 6, do 19 ao 21, Mateus 6 diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pode passar. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quais têm sido suas prioridades? O que você tem corrido atrás? Porque as nossas prioridades revelam nosso coração. E o que nós temos corrido atrás revela o que tem sido prioridade para nós. O que mostra o que tem sido mais importante para nós. Você poderia realmente me dizer que Deus é sua prioridade? Muitos iriam dizer que sim. Mas para analisar, durante o seu dia, ao abrir os seus olhos, qual é a primeira coisa que você faz? Você busca Deus? Você fala com Deus? Ou você começa o seu dia sem falar com o Senhor? Você é aquele tipo de pessoa que quando alguém te convida para um culto, você dá várias desculpas. Você fala, não, eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho que fazer isso. Você tem sido essa pessoa que coloca coisas na frente de Deus? Isso revela o que tem sido sua prioridade. Isso revela onde está o seu coração de verdade. Jesus, ele nos ensinou a focar no que ninguém poderá tirar de nós, o tesouro eterno. Então, não foque naquilo que alguém pode tirar de você. Foque no tesouro eterno, que é aquilo que ninguém pode tirar de você. Onde está o seu coração? Em coisas falíveis? Em coisas terrenas? Em coisas, em bens materiais? Onde está o seu coração? Foque no que ninguém pode tirar de você, que é o tesouro eterno. Em 2 Samuel 5, do 6 ao 12, diz: O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a
cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo. Por que Davi ele se tornou tão poderoso? Por que Davi ele conquistou tanto? Por que Davi ele foi levantado a rei? Por causa do coração dele. O coração dele estava certo. O coração dele era obediente a Deus. E Davi, ele teve que passar por um processo. Não foi de um dia para o outro que ele conquistou tudo isso. Mas sim por causa do coração dele. Não tem como Deus abençoar uma pessoa que não está com o coração certo. Por quê? Porque ele vai destruir com essa pessoa. Ele até pode abençoar, mas se ele abençoar, ele não vai, essa bênção não vai se sustentar. Então, o seu coração está em Deus? Onde está o seu coração? O seu coração está certo? Porque muitas vezes nós vemos pessoas sendo abençoadas. Só que quando elas são abençoadas, elas esquecem de Deus. Elas param de buscar a Deus. Por quê? Porque o coração dela não estava no lugar certo. Estava no lugar errado. Estava nas bênçãos. Onde está o seu coração? Está em Deus ou ele está agarrado em bens materiais? Em 1 Crônicas 13:3 diz: Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Davi, ele queria trazer de volta a presença do Senhor para o reino. Olha o que era importante para Davi. Presta atenção. Olha qual era a prioridade de Davi. Trazer a presença do Senhor. Por quê? Porque no reinado de Saul, eles não se importaram com ela. Então, olha a cabeça de Davi. Saul não tinha essa cabeça. Aí eu te pergunto, a presença do Senhor tem sido mais importante para você? Ou outra coisa tem sido importante para você? Você tem feito como Davi? Você tem buscado trazer a presença do Senhor para sua casa? Um outro ponto, Davi levou o povo a adorar o Senhor. Olha só, olha a prioridade de Davi. Olha a cabeça de Davi. Era sempre voltada para Deus. Você tem levado outras pessoas a adorar o Senhor? Você tem buscado adorar o Senhor? Ou você tem buscado outras coisas? A sua prioridade tem sido adorar o Senhor? Davi
Viveu focado no que tem valor. O que de verdade tem valor para você? Ele nunca se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Você está se vendendo para fazer o que o Senhor reprova? Ele não se moveu pela necessidade, mas pela intencionalidade. Seu tesouro sempre foi o Senhor. O seu tesouro está sendo o Senhor ou está sendo outra coisa? O que tem sido o seu tesouro? Qual tem sido o seu tesouro, o Senhor ou outra coisa? Em Salmo 119, 164, em Salmo 119, diz: 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. O Senhor está à procura de corações inteiros, que ama a Ele. Tire o seu foco de coisas passageiras e coloque o seu foco em Deus. Decida hoje que o Senhor Decida hoje que o Senhor vai ser sua prioridade. Decida hoje que o seu coração ele precisa estar em Deus e em nada mais. Faça de Deus o seu tesouro. Decida hoje que você vai fazer de Deus o seu tesouro. Amém? Fique em pé, por gentileza. Decida que nada mais vai importar, que as suas vontades, que você encontrou o que tem real valor. Decida que você encontrou aquilo que tem real valor. Aquilo que é mais importante, aquilo que você enxerga, que não tem nada que valha mais do que isso, que é o reino dos céus, a sua vida com Jesus. Às vezes, você chegou aqui como uma Marta, como Geazi, como esse jovem rico, como uma mulher samaritana, que estavam todos atrás de alguma coisa, cada um na sua respectiva vida, mas todos atrás de alguma coisa, de amor, de carinho, de uma carência que eles tinham, de dinheiro, de afazeres, porque algumas pessoas precisam trabalhar para se mostrarem, para mostrarem que existe, para existirem. Elas não conseguem, elas não encontram a satisfação delas em Deus. Faça de Deus o seu tudo agora. Decida construir uma vida bem alicerçada na rocha. Davi fortaleceu a parte interna. Ele conquistou a fortaleza dos jebuseus, o coração do reino, e fortaleceu a parte interna. A Bíblia diz, no Salmo 11, versículo 3, os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? Em Provérbios 4, guarde o teu coração, pois dele depende as fontes, pois do coração saem as saídas, as fontes da sua vida. Você tem que ir lá e fortalecer a parte interna. Se tiver ídolos, tirar os ídolos. Coloca para mim. 2 Reis 18. 2 Reis 18, versículo 3, na NVT. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu, presta atenção,
removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. No 5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou, diga Ezequias, se apegou ao Senhor. Eu estou lendo 2 Reis 18, versículo 6. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele. Teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo o que fazia. Tem momentos que nós temos que ir lá na parte interna, lá no coração, e limpar. Fazer uma limpeza. Às vezes tem muito ídolo, muitas coisas, muitos tesouros, muitas riquezas. E infelizmente, Ezequias não se manteve assim. Aqui, ele se apegou ao Senhor, mas se eu ler um pouquinho adiante, na doença dele, na parte que ele fica doente, você vê, ele recebe a cura, ele recebe mais, se eu não me engano, mais 15 anos, se eu não me engano, 15 anos de vida. E quando os babilônios ficam sabendo da cura de Ezequias, ali ele revela o coração dele. Não era mais o mesmo. E às vezes você começou bem. Seu coração era de Deus, você se apegou a Deus, amou a Deus, seu coração era dele, mas agora você tem muitas riquezas, tem muitos bens, é muito corrido. E aí quando os babilônios ficam sabendo que Ezequias foi curado, eles vão até Ezequias para saber do milagre. E Ezequias não fala nada além, não faz nada além de mostrar todas as riquezas que ele tinha. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Qual o seu maior tesouro? O que mexe com você? O que te move? O que você ama de fato? Com a mão no coração, seus olhos fechados, fala com Deus. Peça ajuda a Ele. Diga, eu entendi, Senhor. E temos que ser sinceros. Diga a Ele, Senhor, hoje o Senhor não tem sido a minha maior prioridade, o meu tudo, o meu maior prazer. Eu tenho sido o centro. Senhor, eu tenho sido o centro de tudo, das minhas vontades, dos meus sonhos. Mas eu não quero mais. Me dá o caráter certo. Se o Senhor transformou o enganador em campeão com Deus, o que pode fazer na minha vida? Se o Senhor transformou a água em vinho, o que é transformar-me? Peça ajuda a Ele. Diga, Senhor, torne-se o centro da minha vida a partir de agora. Se torne o centro da minha vida. O centro de tudo. Quando Jesus pediu os bens, as riquezas do jovem rico, ele estava pedindo o coração dele. Tudo que Deus quer de você é o seu coração. O coração de Davi era de Deus. Davi pecou, Davi errou e errou muito, mas o coração dele não pertencia ao pecado.
O coração dele não pertencia ao mal. O coração dele era inteiramente de Deus. Quando ele pecou, ele disse: Deus, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito estável. Que Deus seja o seu tudo, seu maior bem, sua maior alegria, a sua vida. Coloca Jesus no centro de tudo agora. Faz a isca no chão e diga: Senhor, eu estou colocando o Senhor no centro. A partir de agora o Senhor vai ser o centro de tudo. Da minha vida, dos meus sonhos, dos meus projetos. Se eu não me engano, a bispa contou isso no programa de hoje. Ela queria comprar a fazenda, aquele rancho. Ela tinha algo dentro dela: eu vou comprar esse lugar. Só que quando Deus disse: ei, eu tenho outra coisa com você, ela abriu mão. Ela abriu mão do que ela queria, pelo que Deus queria. Se abra para o que Deus quer para você agora. Ame a Deus. Queira a Deus. Queira a vontade de Deus para a sua vida. Coloca Ele no centro. Nós não fomos criados para ser o centro. Jesus é o centro. Ele é a razão de tudo. Tudo que existe foi criado por Jesus, para Jesus. Você foi feito para Ele, seu coração deve ser dele. Se volta para o Senhor. Coloca Ele no centro. Fala com o Senhor, ame. Busque o Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra incrível. Seja o centro. Seja o centro dos corações. Eu oro para que agora o Senhor venha ser o centro da vida. O maior desejo, o maior tesouro da igreja. Que o teu povo coloque o Senhor no lugar de honra, no centro da vida. Que o teu povo, meu Pai, coloque o Senhor no centro. Aleluia. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és o centro. E tudo aponta para Ti. Seja o centro, seja o centro. Porque se o Senhor não for o centro, vamos trocar o que tem valor pelo que tem preço. Vamos estar fadados a nos distrair. Pai, que haja uma limpeza agora dos corações. Se havia algo no coração dessa pessoa agora, um ídolo, ela mesma, um relacionamento, o dinheiro, o trabalho, alguma coisa, se havia um ídolo aí, que ela está decidindo, que está limpando agora. Ela não vai deixar mais ídolos no coração dela. Ela está fazendo a limpeza agora. Ela está limpando, meu Deus. Ela está limpando o coração, a mente, para que o Senhor seja o centro de tudo. Aleluia, Senhor. Seja o centro. Obrigado, meu Deus, por essa reunião incrível. E que daqui nós venhamos colher tantos testemunhos de pessoas dizendo que se alinharam, que tiraram, limparam, tiraram os ídolos e colocaram o Senhor. Que estão se alinhando radicalmente, decidindo viver a vida que o Senhor chamou eles para viver. Em nome de Jesus, obrigado. Grande é o Senhor, o teu amor dura para sempre. Obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui, é um privilégio, Senhor, obrigado. Onde eu estaria, o que eu faria? Eu estaria perdido, e o Senhor não desistiu de mim, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor é grande, o seu amor dura para sempre. Obrigado, não tenho para onde ir, obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoa o teu povo, abençoa a igreja. Que nada mais importe para a igreja, somente o Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Grande é o Senhor, teu amor dura para sempre. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.